Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, vamos agora ao capítulo 19, versículo 20.3, o último toque da trombeta e o último Yom Kippur. Bom, nesse texto aqui eu vou usar principalmente as palavras do apóstolo Paulo, quando em 1 Coríntios 15:52 ele fala sobre o arrebatamento, ele diz: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Pois bem, que trombeta é essa? Você pode interpretar que seja uma trombeta, uma das 7 trombetas do Apocalipse, o que eu não acredito, porque está dentro da grande tribulação, né? Ok? Você pode interpretar como sendo uma das trombetas que Israel toca todo ano, quando inicia o ano profético deles, na Rosh Hashanah, né? Aconteceu agora, dia 25, 26 de setembro de 2022, teve a Rosh Hashanah, ou seja, o toque da trombeta, ok? E também, o último Yom Kippur, porque o Yom Kippur ocorre 10 dias depois do toque da trombeta. E eu disse para vocês, o Yom Kippur, muito provavelmente, é o dia do encontro de Jesus com Israel. Muito provavelmente o Yom Kippur é esse dia, o dia do encontro de Jesus com Israel, o dia que Israel vai se arrepender e o dia que Israel será perdoado. Essa simbologia ela não morreu. Os católicos eles desenvolveram a teoria de que essa simbologia toda morreu. Israel não faz mais parte do plano de Deus e eles têm que entrar para a igreja. Nós sabemos que dos 7 tempos determinados lá, 4 se cumpriram. É o que nós vamos falar agora. E os 3 que restam devem estar ligados ao encontro de Jesus com Israel. E possivelmente também ao arrebatamento da igreja, né? O comentário diz: 4 dos 7 tempos determinados em Levítico 23 já se cumpriram. Na Páscoa, Jesus morreu, que era o primeiro tempo determinado. Nos pães asmos, o povo lamentou, era o dia seguinte, né? O segundo tempo determinado. Nas primícias, Jesus ressuscitou, o que ocorria no domingo após a Páscoa. Se cumpriu também, foi o terceiro tempo determinado. E 50 dias depois das primícias, no dia de Pentecostes, nos dias das primícias, no dia das semanas, ou como os gregos chamaram, Pentecostes. Podemos dizer que ali a igreja foi unida, tá bom? Ali ela foi ungida, com Cristo. Ali a igreja foi ungida no dia do Pentecostes. Esses são 4 tempos determinados. Restam 3, porque lá em Levítico são 7 tempos determinados. 4 se cumpriram na morte de Jesus e na unção da igreja. 4. Então tudo indica que os outros 3 tempos determinados indicam alguma coisa do fim. Então por isso é importante nós estudarmos e entendermos esse texto, porque ele é profético, tá ok? Claramente, porque se os 4 anteriores foram proféticos, esses 3 também serão. O comentário prossegue. O termo Pentecoste é muito especial para a verdadeira igreja de Jesus. Não há justificativa para o cessacionismo ser verdadeiro. Pausa para explicar a vocês. O que é o cessacionismo? O cessacionismo é uma corrente que nasceu principalmente na Igreja Católica, né? E com os protestantes também, que eles dizem que aquela virtude que Deus deu à igreja primitiva, que aquela virtude acabou. Isso não faz sentido, tá bom? Se a igreja primitiva precisava da virtude, por que essa virtude desapareceu? Mas eu já mostrei para vocês que, na verdade, essa virtude não desapareceu. Eles dizem que ela desapareceu com a igreja primitiva, mas nós encontramos essa virtude no 2º e 3º século, como escritores de destaque, como Irineu de Lyon, tá ok? E em igrejas que a Igreja Católica inventou mentiras, difamou,
como a igreja pentecostal Nova Profecia, a igreja que eles chamam de valdenses, que eles se identificavam como pobres de Lyon, a história já comprovou, era uma igreja pentecostal também, mas a igreja católica, ela perseguia essa igreja e era uma perseguição assim sumária. Se ele encontrasse uma igreja com 400 membros, como eles encontraram na história, né? Em 1300, o pastor Dolcino, em 1300 ou 1400, me foge a memória agora, o pastor Dolcino, ele foi queimado vivo com 400 membros. Nós não temos confirmação de que ele era pentecostal, mas interessante, a escatologia dele é igual à escatologia das Assembleias de Deus. Acreditava no dispensacionalismo, acreditava que Jesus reinaria na terra durante 1000 anos, tá bom? Sobre a igreja que os católicos chamam de valdenses, existe prova lá nos anos 1200 de pentecostalismo, mas lá no pastor Dolcino, entre os anos 1300 e 1400, não existe prova, mas a escatologia é a mesma. Bom, o comentário prossegue. Essa teoria, né, do cessacionismo, dizendo que o pentecostalismo acabou com a igreja primitiva e que o nosso pentecostalismo não faz sentido, até eles dizem, tem um falso profeta chamado Marco Granconato, disse que as línguas espirituais que se falam na igreja são falsas. Isso está na Bíblia. Ele não deveria ter falado isso, né? Falar uma aberração dessa, eu tenho que chamar, é falso profeta, né? É um batista que segue a doutrina protestante, que segue a doutrina católica. O comentário prossegue. Essa teoria do cessacionismo afirma que a unção que o Espírito Santo gerou na igreja no dia de Pentecostes encerrou com a igreja primitiva, né? Então eles dizem que ela não existe mais. A igreja primitiva é normalmente a igreja do primeiro século, né? Aí eu prossigo no comentário, olha. A igreja do segundo e terceiro séculos sofreu tanto ou mais do que a igreja primitiva, ou seja, ela precisava dessa unção também para pregar, como nós já vimos exemplos de muitos cristãos sendo mortos pelo Império Romano e não negando a fé. Pastor Dolcino, outros que foram presos pela Igreja Católica, eram mortos, mas não negavam a fé. Ok? Esse povo precisava do pentecostalismo. A igreja que eles chamam de valdenses, que eles perseguiram por 300 anos, eram, na verdade, diversas igrejas pentecostais, 300 anos de perseguição, com exércitos sendo organizados para perseguir aquela igreja. Não era meia dúzia de gato pingado, era uma igreja grande que a igreja católica perseguia. Eles resistiram até a morte. Teve pessoas que a igreja católica enterrou viva, outros ela queimou e torturava das piores maneiras possíveis, pior do que o Império Romano. O Império Romano, muitos imperadores eram até simpáticos dos cristãos, paravam com a perseguição. Os católicos nunca pararam com a perseguição. A perseguição foi ininterrupta. O comentário prossegue. Tiveram perseguições pesadíssimas com uma grande quantidade de mártires. Nesse momento da chamada igreja perseguida, ela necessitava da unção do Pentecostes. Então o cessacionismo não faz sentido. Após a igreja perseguida, surge a era da igreja do Balaão de Pérgamo, ano 312 a 430 da era cristã, também chamada de Igreja Imperial. Essa foi substituída pela igreja de Jezabel. Ela é chamada assim porque nas 7 cartas, né? Essa igreja, ela diz que tinha uma falsa profetisa Jezabel lá. Também chamada de Igreja de Tiatira, ou ainda Igreja da Era das Trevas. Aí está descrevendo o período católico mesmo, porque a história mesmo se dirige a esse período como Era das Trevas, o período que o católico dominou. O catolicismo ele acabou suprimindo até o paganismo, até os pagãos eles matavam. O comentário prossegue. Nesse período a igreja sofreu perseguição da Babilônia apocalíptica, que foi superior à perseguição da besta, que era o Império Romano.
sem sombra de dúvida, a perseguição da Igreja Católica durou mais, porque foi do ano 312. Né? Você pode considerar até a Reforma, mas na verdade foi até os anos 1800. Tá ok? Então, olha, do ano 312 a 1800, dá cerca de 1500 anos. E já a perseguição do Império Romano começou ali no ano 89 e foi até o ano 312. Tá ok? Então dá 200 e poucos anos. E nós sabemos a ira que a Igreja Católica tinha contra a Igreja Cristã, principalmente a pentecostal, como eles tratavam os pobres de Lyon, que eles chamaram de valdenses. Diz a história, só como um exemplo, que tinha inquisidor que chegava numa determinada cidade e eles falavam, nós sabemos que aqui tem muitas pessoas dessa igreja, que eles chamavam de valdenses, né? E aí perguntaram para a autoridade católica, como é que nós vamos distinguir o verdadeiro católico dos membros dessa igreja, que eles chamavam de herege? E pasme, a história comprova, o inquisidor católico falou, vamos matar todos. Quando eles chegarem lá em cima, Deus sabe quem são os seus e Deus separa eles. Era assim que os católicos tratavam a verdadeira igreja de Jesus. O comentário prossegue. Neste período, teve a Inquisição, que foi a pior perseguição que a igreja sofreu na história. Nesse período, a verdadeira igreja de Jesus necessitava da unção do Pentecostes. Então, por que dizer que cessou? Cessou na igreja católica, claro, naquela igreja, né, idólatra, ok? Igreja que reverenciava, adorava os mortos, ok? Vamos lembrar, desde Agostinho de Hipona, foi Agostinho de Hipona quem organizou a doutrina do culto aos mortos na igreja católica. Está chegando o dia de finados aí, que você vê o mundo todo sendo enganado, que é um dos feriados, né, um dos dias mundiais, né, de culto. Os católicos vão para o cemitério, não foram os espíritas que instituíram aquilo ali, não. Foram os católicos. Então, uma igreja que adorava, reverenciava os mortos, idólatra, que transformou Semíramis em Maria, transformou Jesus em Tamuz, e também defendeu as guerras, invadiu Jerusalém, matando muçulmanos, uma série de coisas. Acha que o Espírito Santo iria operar nessa igreja para lhe dar a virtude para a pregação do Evangelho? É claro que não. Nessa igreja realmente não podia ter Pentecostes, ok? E o mesmo aconteceu nas igrejas protestantes, porque elas também nasceram como um poder político. Calvino era um político. Todos eles estiveram envolvidos em guerras contra a Igreja Católica. Calvino participou da organização da talvez pior guerra da Europa, que foi a Guerra dos 30 Anos. Ok? Então não podia ter pentecostalismo também nessa turma, né? O comentário prossegue. Nesta última era que estamos vivendo, né, antes do arrebatamento da igreja, ok? Chamada de Era de Laodiceia, ou ainda, como Jesus descreve essa igreja, né? Era da igreja desgraçada e miserável e pobre, cega e nua. Não se caracteriza pela perseguição física, mas sim pela perseguição doutrinária. Olha, irmãos, eu falo o seguinte, no geral, pelo menos no mundo capitalista, a perseguição é mais doutrinária. A questão é que o capitalismo está numa briga com o comunismo no mundo. Hoje os Estados Unidos estão com uma briga na China, com a China. O Donald Trump ele chegou a sobretaxar os produtos chineses porque ele sabe, se continuar nesse ritmo, em breve a China vai dominar o mundo. Porque os Estados Unidos hoje depende da produção da China. Ok? Um produto feito nos Estados Unidos, um exemplo, custa $10.000, a China consegue fazer por 8, 7, 6, 5, então ela vende pelo preço que ela quiser. O custo da produção na China é baixíssimo. Por isso, tudo que é produzido no mundo hoje vem da China. Certamente uma garrafa d'água vem da China. Se for olhar esses computadores, tudo vem da China, tudo é controlado pela China. E a China está aumentando esse poder no mundo, ok? E essa igreja ela está sofrendo mais uma perseguição doutrinária. Só que parece que a perseguição física também está chegando, né? Agora, o problema é uma igreja que ela é desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Estou falando o geral daqueles que se dizem cristãos,
tá bom? Principalmente sendo cegos, eles não estão nem percebendo que o mal está dominando o mundo, ok? Tanto que tem pessoas se aliando, né? A Igreja Católica se aliando, tem pessoas participando desses encontros de união das religiões. Lembrar para vocês, eu falei numa aula passada, no dia 13 de novembro de 2022, haverá uma grande reunião lá no Monte Sinai, né, liderado pelas religiões que cultuam a natureza. A Igreja Católica vai estar presente, as igrejas protestantes também já disseram. E corre o risco de ter também pastor da Assembleia de Deus lá e de outras igrejas, né? Por quê? Porque existe uma parte dessa igreja, ou quando está falando essa característica, significa o seguinte: da maioria, daqueles que se dizem cristãos, a grande maioria vive nessa situação. É isso que está profetizado. Daqueles que se dizem cristãos, a maioria é desgraçada e miserável, e pobre, cega e nua, ok? Não conseguem ver o que está acontecendo. O comentário prossegue. Em todas essas eras, a verdadeira igreja necessitava da virtude do dia do Pentecostes. Ou melhor, deixemos o grego de lado e falemos como hebraico. Necessitava da virtude da era das semanas, pois ela representa um momento especial em que Deus está tratando com os gentios. Ok? Ou seja, foi uma virtude que Deus deu aos gentios, né, à igreja, para pregar o evangelho. O comentário prossegue. A era das semanas durava até o 7º mês, quando ocorreria o 5º tempo determinado por Deus, o tempo da trombeta. Por quê? Ocorria a Páscoa, então no dia seguinte era o Pães Asmos, e no domingo, depois da Páscoa, ocorreu a ressurreição de Jesus, que é o dia das primícias. E 50 dias depois o Pentecostes. Então a Páscoa, ela ocorria no primeiro mês, no dia 14, no 14º dia do mês. E o toque da trombeta ocorria no 7º mês, tá bom? Para caracterizar aí um período entre a morte de Jesus, que foi na Páscoa, tá ok? E o toque da trombeta, principalmente o Yom Kippur, como 7 meses, então 7 períodos, as 7 eras da igreja, tá bom? Como aparece no Apocalipse. E é isso, nós vemos uma harmonia na simbologia, na profecia, tá ok? O comentário prossegue. Há na escatologia uma dúvida que precisa ser esclarecida. Qual é a última trombeta tratada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 52? Porque ele fala do arrebatamento da igreja e veja o que ele diz. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ou seja, é o arrebatamento da igreja. Então, que trombeta seria essa? Ok? Então, como eu disse a vocês, certamente não é a trombeta das 7 que tocam durante a grande tribulação. Tá bom? Essa trombeta pode ser o 5º tempo determinado por Deus, que ocorreu agora dia 25 de setembro. Todo dia, primeiro dia do 7º mês no calendário de Israel, é tocada a trombeta. Então pode ser essa trombeta. Ou pode ser uma simbologia também de cada trombeta falando das eras da igreja e uma trombeta do fechamento das eras da igreja. Nós ficamos na possibilidade, mas pode ser a trombeta do dia que inicia o 7º mês no calendário judaico, a Rosh Hashanah. O comentário prossegue. Essa trombeta tratada nesse texto não é uma referência à 7ª trombeta da grande tribulação. Essa trombeta é referência ao fim da era da igreja, que é o fim da era de Pentecostes, ou ainda o fim da era das semanas. O tempo determinado das trombetas será um sinal para a igreja, indicando a proximidade do arrebatamento. E será também um sinal para Israel, indicando a proximidade do dia do perdão. Por quê? Veja,
Hoje é dia 3 de outubro, tá bom? No dia 25, 26 de setembro, teve o toque da trombeta lá em Israel. Passam 10 dias, agora dia 5, né? Ou seja, vai cair na quarta-feira, dia 5, ocorre o dia do perdão. E eu gostaria de saber como está ocorrendo esse dia do perdão lá em Israel. Por quê? Porque em 2020 Israel já fez pedido para retomar o culto, no caso da Páscoa, do sacrifício do Cordeiro Pascal. E o culto do dia do perdão? Será que eles vão tentar retomar? Bom, eles têm um problema para esse culto do dia do perdão. Eles precisam da arca, porque eles tinham que levar o sangue do Cordeiro, tá ok? Até o altar do incenso, e depois, no Yom Kippur, eles tinham que levar o sangue do bode até o Santo dos Santos, para lançar ali sobre o propiciatório, que era a tampa da arca. Se eles não têm a arca, eles não têm como realizar o dia do perdão. Ok? Vamos ver o que acontece, né? Vamos ver se a gente vê alguma notícia especial. Próxima quarta-feira agora, dia 5 de outubro, ocorre o dia do perdão lá em Israel. O comentário prossegue. E agora surge a pergunta, por que do título A Última Trombeta? Ela acontecerá no fim da grande tribulação, exatamente o evento retratado nesse capítulo 19 de Apocalipse? Durante o milênio não haverá toque de trombeta. Estou falando para Israel, né? A última trombeta para Israel ocorre no fim da grande tribulação. Para a igreja ocorre antes. Por quê? O toque da trombeta acontece todo ano. E a trombeta deve tocar próximo ao fim da grande tribulação, faltando 10 dias, e o fim da grande tribulação deve ser no Yom Kippur. Até porque o sétimo e último tempo determinado, qual é? É o milênio, que lá na simbologia de Levítico 23 é chamado tempo determinado do tabernáculo, onde todos os israelitas organizariam em tendas. Eles vinham para Jerusalém e ali eles habitavam em tendas, e eles estavam habitando com Yahvé, ok? O comentário prossegue. Durante o milênio não haverá toque de trombeta. Israel não necessitará ser avisado que o dia do perdão está chegando. Veja, irmãos, aqui é uma hipótese, na minha interpretação. Israel, durante o milênio, ele será como a igreja hoje. Ou seja, quando eles aceitarem Jesus, significa que eles receberam perdão. Então, durante o milênio, Israel não necessitará mais do dia do perdão. Uma coisa importante, lembre-se, depois eu boto lá no grupo, mas volte no tópico que eu falei sobre o templo e sobre sacrifício no templo profetizado por Ezequiel. Eu mostrei que Ezequiel estava profetizando o sacrifício no templo, mas não durante o milênio, mas sim durante a grande tribulação. Quando o templo for erguido, aí eles retomarão o sacrifício de animais. Durante a grande tribulação, fica claro pelo livro de Daniel, o livro de Ezequiel, que durante o milênio não haverá sacrifícios mais de animais, ok? Ezequiel profetiza ele durante a grande tribulação, em especial na primeira parte. Durante o milênio, Israel está convertido a Jesus, então não precisa mais sacrificar o Cordeiro Pascal, isso é o natural. A Bíblia descreve um momento em que Israel vai ser novamente reenxertado, ok? Então, isso acontecerá no milênio. O comentário prossegue. Israel já terá recebido o perdão e, como disse Daniel, Jesus vai extinguir a transgressão e dar fim aos pecados. E assim estarão por todo o milênio. Daniel capítulo 9, quando ele fala das 70 semanas, das 70 semanas, ele usa essa expressão, né? Serão extinguida a transgressão e será dado fim aos pecados de Israel, não das nações, porque nós sabemos que no final do milênio as nações terão aqueles revoltosos que se aliarão ao dragão para fazer uma última batalha contra Deus.
O comentário prossegue. É interessante observar como Levítico 23 fala do tempo determinado das trombetas. Levítico 23, versículos 24 e 25. Fala aos filhos de Israel dizendo: no mês sétimo, ao primeiro do mês, que foi o que aconteceu agora no dia 25, 26 de setembro, tá ok? Primeiro dia do mês sétimo no calendário judaico, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação, ou seja, um sabá, é um feriado. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada a Yahvé. O comentário diz: a manifestação de Jesus livrando Israel do ataque do anticristo muito provavelmente ocorrerá no dia do perdão, ou Yom Kippur. Yom Kippur, dia perdão. O dia do perdão é o sexto tempo determinado e ocorre antes do tempo determinado do tabernáculo, que por sua vez simboliza Israel habitando com Deus durante o milênio. Ok? Então este é o sétimo tempo determinado, o tempo determinado do tabernáculo. Interessante que nós veremos, os rabinos, eles interpretam exatamente como a igreja evangélica interpreta. Os rabinos interpretam, é claro que eles não estão olhando para Jesus, né? Mas na interpretação histórica do judaísmo, o Messias virá e reinará sobre Israel no período do tabernáculo. É a interpretação que eles têm de Levítico 23 e do que os profetas falaram. O tempo determinado do tabernáculo é o reino do Messias. O que vai acontecer com o tempo é que eles se converterão a Jesus e essa nossa teologia vai se unir com a teologia deles, porque vamos lembrar, a teologia evangélica, ela se une, ela tem um paralelo perfeito com a teologia, a escatologia dos rabinos. Pelo menos a tradição antiga que diz que o Messias reinará no tempo determinado dos tabernáculos. E muitos deles dizem que isso ocorrerá por 1000 anos. Ok? O comentário prossegue. Nós veremos detalhes sobre a visão dos rabinos quando nós estudarmos o capítulo 20, que é o capítulo específico do milênio, né? O Yom Kippur não ocorrerá durante o milênio. Israel já estará perdoado. Okay? O tempo determinado do perdão, ou Yom Kippur, era celebrado anualmente. Mas o Yom Kippur do ano do jubileu era especial, pois significava que eles estavam celebrando o dia do perdão no ano do perdão. Lembre-se que esse ano que nós começamos agora no calendário judaico, que começou no dia 25 de setembro, esse ano atual no calendário judaico, eles estão dizendo que é o ano 50º, o ano do jubileu, ou o ano do perdão. Ou seja, nós estamos vivendo muitas coisas especiais, ok? Eu coloquei para vocês as dificuldades, às vezes, para poder acreditar que esse é o ano do perdão mesmo, mas é bom nós sabermos. Segundo os judeus, segundo o judaísmo, este ano é o ano 50º, esse seria o ano do jubileu, na contagem dele, né? O comentário prossegue. Este ano do perdão recebe 4 descrições na Bíblia. Isaías 61, versículo 2, ele vai ser chamado de o ano aceitável de Yahvé. Veja. A apregoar o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Ok? Então, ano aceitável, neste texto é tradução do hebraico Shana Hatson, e segundo o dicionário Strong, pode ser também traduzido por tempo do deleite. Tá bom? Então, o ano aceitável do Senhor pode ser traduzido como o tempo do deleite. Ok? Vamos lembrar que Jesus Cristo, né, quando ele começou a pregar, ele disse que este é o ano aceitável do Senhor. Então, por isso que nós consideramos que Jesus, ele estava falando isso ali próximo do ano 26. E este seria um ano aceitável do Senhor. Ok? Então,
provavelmente o ano aceitável do Senhor seria em 2026, ou seja, como de 50 em 50 anos, não poderia ser 2022, mas isso são possibilidades, tá ok? Então, ele seria traduzido como tempo do deleite. Em Levítico 23, 25, versículo 10, ele vai ser chamado de um tempo da liberdade. Veja, e santificareis o ano 50º, o ano 50, que é o ano do jubileu, né? E apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. Então Deus está dizendo o seguinte, olha, para você, israelita, estabelecer a justiça, você não pode ter escravo, né? Se você comprou a terra de alguém, devolve a terra dessa pessoa. Se tem alguma dívida, a dívida tem que ser perdoada, ok? Então é um ano especial na profecia. Se será em 2022, 2026, é um ano especial na profecia e ou nós estamos vivendo ele ou estamos próximo dele. O comentário prossegue. Este texto descreve o ano do jubileu como um dia de liberdade ou de percurso livre. É o que diz o dicionário Strong. Levítico 25:13, né, chama de ano de jubileu. Neste ano de jubileu, tornareis cada um a sua possessão. O ano de jubileu, nesse texto, é tradução do hebraico Shaná e Obel, e pode ser traduzido por ano de jubileu ou ano da trombeta, ano de júbilo, ano de grande alegria, ok? Porque o toque da trombeta era um momento de grande alegria. Porque, olha, faltam 10 dias para o nosso perdão. Essa era a razão da alegria, né? Vou colocar assim. O comentário prossegue. É interessante, o interessante é saber que em 26 de setembro de 2022, teve início, segundo a contagem judaica, o ano do jubileu, em que as dívidas devem ser perdoadas. Tá bom? Então, nesse ponto, uma coisa pelo menos nós sabemos que os judeus fizeram. Eles deram descanso à terra, porque Deus dizia que no 7º ano, né, de cada semana, que era o ano 49 e o ano do jubileu, eles não deveriam plantar, eles deveriam dar descanso à terra. E a notícia que eu ouvi é que o governo de Israel, ele bancou os fazendeiros para ninguém plantar, ok? Eles estão dando descanso à terra. Isso é muito importante. Podemos esperar aí a bênção de Deus sobre a terra de Israel, eles que já fazem trabalho lá para poder recuperar aquele deserto. Nós podemos ter aí notícias, já que eles voltaram com o pacto, né, eles deverão ver o milagre de Deus naquela terra, ser ainda maior do que o que vem acontecendo desde a Segunda Guerra Mundial, quando eles voltaram para Canaã. O comentário diz sobre esse ano do jubileu, seu ano de 2022, né? Eu comento. Essa contagem judaica apresenta uma dificuldade. Sabemos que a contagem judaica de anos, da cronologia judaica foi manipulada. Isso é provado na história, tá ok? Resultando em uma diferença de 211 anos. O ano corrente judaico é o ano 5.782. O ano corrente, na verdade, agora já é 5.783, né? Tá bom? O ano de 2022 para o judaísmo é o ano 5.782, quando contado desde a criação. Mas, na verdade, deveria ser o ano 5.993, restando aproximadamente 7 anos para completar 6.000 anos da criação. Vou dar uma pausa aqui para falar com vocês, explicar. Eu contei a história de como um rabino do 2º século da era cristã, ele mudou o calendário judaico, mudou as datas dos reis persas, tá ok? Porque os cristãos, até judeus cristãos, estavam argumentando com os rabinos que Jesus tinha que ser o cumprimento da profecia.
porque a profecia de Daniel dizia que o Messias morreria, seria tirado, né? 483 anos depois da reconstrução de Jerusalém. Ou seja, o equivalente a 69 semanas. São 483 anos. E se você fizer essa contagem, bate próximo do ano 29 da era cristã, quando Jesus morreu. Então, os cristãos argumentavam com os judeus. Jesus ia cumprimento da profecia de Daniel, e eles não tinham como contra-argumentar. Então, o que os rabinos fizeram? Eles manipularam os números e colocaram esses 483 anos, essas 69 semanas, como ainda por se cumprir. E isso hoje é provado na história. Era para os judeus reverem a posição deles, né? O comentário prossegue. Em 26 de setembro de 2022, teve início o ano 5.783. Neste caso, surge mais uma pergunta. Teria essa manipulação alterado também o ano do jubileu? Esse é o problema, porque os judeus estão dizendo que esse ano que nós estamos vivendo, que começou agora, em 26 de setembro de 2022, esse é o ano do jubileu. Tá bom? Então eu coloquei aqui como uma indagação, uma pergunta, que não tem como nós respondermos com precisão. Essa questão de calendário fica realmente difícil para nós termos uma certeza. O comentário prossegue. Essa pergunta nasce porque Jesus anunciou o início do seu ministério como sendo o ano do jubileu, ou o ano aceitável do Senhor, foi o que Jesus Cristo disse. Como Jesus morreu próximo do ano 29 da era cristã, ele iniciou o seu ministério no ano 26 ou 27 da era cristã. Como o ano do jubileu é contado de 50 em 50 anos, ele deve cair no ano 2026 ou 2027 da era cristã, se Jesus começou o seu ministério no ano 26 ou 27 da era cristã, porque ele disse que esse era o ano aceitável do Senhor. Aquele, tudo indica, era o ano do jubileu. Alguns consideram que ele poderia estar falando simbolicamente, tá bom? O comentário prossegue. No tempo determinado da trombeta, os israelitas realizam a leitura de Gênesis 21. Olha que interessante, irmãos. Então teve o toque da trombeta agora, em dia 25, 26 de setembro, tá bom? E vai ter o Yom Kippur depois da manhã, no dia 5 de outubro, tá ok? Qual o texto que eles fazem leitura? Na história, qual o texto que eles escolheram? Bom, foi Gênesis capítulo 21. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 21, você vai ver algo interessante. Eu vou comentar aqui, mas se você quiser deixar a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 21, você vai talvez conseguir acompanhar aí até melhor, tá bom? O que significa essa simbologia deles, é bem interessante. Pois bem, então veja o comentário. No tempo determinado da trombeta, os israelitas realizam a leitura de Gênesis 21. Esse texto é dividido em 3 partes. O versículo 1 a 13 fala do nascimento de Isaac. Os versículos 14 a 21 fala da separação do filho segundo a fé, Isaac, para com o filho segundo a carne, Ismael. Os versículos 22 a 24 descrevem um gentio, Abimeleque, pedindo a Abraão que não minta mais para ele, que lhe declare, como sempre, a verdade. Porque Abraão havia mentido para Abimeleque, ok? Quando ele acabou por dizer que Sara era sua mulher. Então, olha só que interessante, eles escolheram esse texto. Esses textos, eles são proféticos, ok? O nascimento de Isaac, o apóstolo Paulo diz que somos nós a igreja. Nós somos filhos da livre, ok? Israel é filho da escrava. Isso espiritualmente. Agora vamos para o lado natural. Israel é descendente de Isaac, tá bom? E Esaú é descendente de Ismael. Então, houve ali uma separação. O que simbolizaria essa separação? Simbolizaria as duas nações
vamos dizer, de uma maneira distinta na história. O povo de Israel é um povo e o povo descendente de Ismael é outro povo. E no caso, quando nós vemos Abimeleque podemos dizer que ele está simbolizando as nações, pedindo a Abraão para que não minta mais para eles, mas que declare sempre a verdade. Ou seja, como as nações durante o milênio, dizendo, vocês conheciam a verdade, vocês nunca nos ensinaram. Ou seja, vocês mentiram para nós, como Abraão mentiu para Abimeleque. Então, o fato deles lerem Gênesis 21, eu considero aqui uma possibilidade de ser uma escolha profética. Tá bom? Porque toda a Bíblia tem simbologia profética, mas essa falando de Isaac, Ismael e do gentio pedindo a Abraão, que representaria Israel, não minta para mim, declara-me a verdade, né? E a profecia que nós veremos de Isaías, e declara bem claro, Israel, ele será o educador religioso do mundo. A lei sairá de Israel, o ensino religioso sairá de Israel. O conhecimento de Deus crescerá muito, né, pelo ensino de Israel. E nós veremos também no estudo do milênio que a igreja poderá participar, mas quem estará aqui na terra em corpos físicos será Israel. O comentário prossegue. Paulo comentou sobre a segunda parte, afirmando que ela faz parte de uma alegoria. Segunda parte, falando de Ismael e Agar sendo despedido, né? Que representa os filhos segundo a fé, a igreja, separado dos filhos segundo a incredulidade, todos que estão fora da igreja, incluindo Israel. Se a segunda parte é uma alegoria, certamente que a terceira também, pois vemos um símbolo das nações durante o milênio falando para Israel, não minta mais para mim. Por quê? Na terceira parte de Gênesis 21, um gentio, Abimeleque, está falando para Abraão, não minta mais para mim. Uma referência aos muitos erros que Israel cometeu na história da interpretação das Escrituras Sagradas. Observe que os acontecimentos não ocorrem em tempos determinados. Observe que os acontecimentos ocorrem em tempos determinados. O mesmo termo hebraico que descreve o tempo determinado das trombetas e, claro, os demais também. Ou seja, tudo acontece em tempos determinados. No dia do Yom Kippur, ou seja, no dia da trombeta, aconteceu agora 25, 26 de setembro, né? O Yom Kippur, 10 dias depois, será agora daqui a 2 dias, nos dias 5 de outubro de 2022, que eu estou falando. Muda de um ano para o outro porque é um calendário lunar, né? Então, no dia do Yom Kippur, é feita a leitura de Levítico 16, que detalha o ritual do sacrifício da expiação do pecado da nação. Como que a nação seria perdoada do seu pecado? Eu sempre lembro, Israel hoje, eles não têm como realizar esse ritual de forma completa, porque eles não têm a arca. O comentário prossegue. Rashi, considerado por muitos o maior intérprete do judaísmo, foi um rabino que viveu próximo do ano 1100 da era cristã, uns 900 anos atrás, e é considerado um dos maiores intérpretes, tá bom, do judaísmo. Ele comentou sobre o texto de Gênesis 21, então é interessante nós vermos o que o rabino, que é considerado o maior intérprete do judaísmo, falou sobre esse texto. Observe. Foi na exata época que disse-lhe, segundo as traduções de Onquelos e de Onatan, Demalil e Ate, ou seja, no prazo em que lhe falara e fixara, quando o anjo lhe disse, no prazo fixado, retornarei para você. Ok? Foi o que o anjo falou para Sara, no momento em que foi prometido que iria nascer Isaac. Ok? Eu vou ler aqui Gênesis capítulo 21, versículo 1. Ok? Veja, diz: E Iavé visitou a Sara como tinha dito, e fez Iavé a Sara como tinha falado.
e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Ou seja, Deus falou, olha, num tempo determinado eu virei e te visitarei e te darei um filho. Então observe novamente o tempo determinado, porque exatamente nós estamos falando dos 7 tempos determinados por Deus, mostrando que eles são proféticos. E nesse capítulo 21 que eles escolheram, tá bom? Ocorreu a visita de Deus. Nesse caso aqui, o que Deus havia prometido. E ele prossegue. Rabi Yudã e Rabi Shama discutem a esse respeito. Rabi Yudã diz: isso nos ensina que ele nasceu depois de 9 meses, para que não pudesse ser dito que ele fora concebido na casa de Abimeleque. Rabi Shama diz: depois de 7 meses e na exata época que seria na festa da Páscoa. Bom, a festa da Páscoa é uma interpretação deles, porque como fala de tempo determinado, e a festa da Páscoa é o primeiro tempo determinado. Lembre-se que é Páscoa, pães asmos, o momento da ressurreição de Jesus, que é a primícias. Então, Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, que já se cumpriram esses 4, depois trombeta, Yom Kippur e tabernáculo, ok? Então, eles dizem, segundo a tradição, que o nascimento de Isaac teria se dado na Páscoa, ok? É interessante essa tradição. Então, eu concluo. Segundo essa tradição judaica, Isaac nasceu na Páscoa como um sinal profético. Como está sendo usado ali o tempo determinado, é possível, né? Ok? É possível.